Você já olhou nos olhos de uma mulher e sentiu algo antigo te encarando de volta? Não amor, não gentileza, mas algo inominável. Uma faísca de crueldade por trás do afeto, uma fome por baixo da suavidade. Algo que te queria, mas também queria te desfazer. Sigmund Freud viu isso. Ele não ouviu em palestras, ele não leu em livros. Ele assistiu se desenrolar em seu consultório, por trás de cortinas de veludo, sob o pretexto de terapia. E o que ele encontrou o aterrorizou, não porque era mau, mas porque era verdadeiro. As mulheres, ele percebeu, nem mesmo entendem o que desejam, porque isso vem de outro lugar, um lugar abaixo das palavras, abaixo da moralidade, abaixo da própria civilização. Freud não começou tentando expor isso. Ele começou como um homem da ciência, da lógica, da razão. Mas então vieram os casos. Mulheres de classe alta, casadas, respeitáveis, que confessaram fantasias de serem dominadas, humilhadas, quebradas, não com vergonha, mas com as mãos trêmulas e os olhos ardendo. Anna von Leiben, Dora, Cecília M. Elas vieram a ele com histeria, mas seus corpos contavam uma história diferente. Por trás de seus desmaios, tosses, dormência, havia uma verdade insuportável. Elas desejavam o que a sociedade dizia que nunca deveriam querer: controle, dominação, jogos de poder, até mesmo destruição, se isso significasse sentir algo real. Se esta jornada de autoconhecimento ressoa com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para, humildemente, agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Freud tentou publicar essas descobertas. Ele foi ridicularizado nos círculos acadêmicos, rotulado de obsceno, exilado da própria comunidade que ajudou a criar. Por quê? Porque o que ele descobriu estilhaçou as ilusões educadas da sociedade ocidental, que as mulheres são puras, que seus desejos são simples, que o amor é suficiente. Não é. Freud descobriu algo mais sombrio, que o desejo feminino é caótico, conflituoso e perigosamente atraído pelo poder. Não o tipo que conforta, mas o tipo que ameaça. É por isso que o homem gentil é ignorado e o homem perigoso é lembrado. É por isso que ela diz: eu quero honestidade, mas o seu corpo se encolhe quando você mostra fraqueza. É por isso que ela deixa o homem que a adora e fica obcecada por aquele que não se importa. Porque debaixo do sorriso dela, debaixo da razão dela, debaixo de tudo o que ela acredita que quer, está o inconsciente. E o inconsciente não mente. Ele anseia por polaridade, ele anseia por perigo, ele anseia pelo colapso do controle para que outra coisa possa emergir. Freud não queria acreditar nisso, mas não podia negar. Então, ele o enterrou nas entrelinhas dos seus livros, em cartas particulares, em estudos de caso que ninguém deveria ler. Mas agora você vai, porque uma vez que você entende o que ele viu, você nunca mais olhará para o desejo feminino da mesma forma. Isso não é sobre culpar as mulheres, é sobre vê-las, não como anjos, não como vítimas, mas como humanas, com profundezas sobre as quais a maioria dos homens nunca foi avisado. Ela foi uma das primeiras pacientes de Freud, Anna von Leiben, uma mulher vienense, rica, educada, respeitada, esposa, mãe, socialite. Na superfície ela tinha tudo, mas por baixo ela estava desmoronando. Seu corpo se rebelou. Convulsões, desmaios, paralisia aleatória, surtos súbitos de riso ou choro sem causa, ninguém conseguia explicar. Os médicos chamavam de histeria feminina, uma forma educada de dizer que não tinham ideia. Mas Freud observou, ouviu, cavou mais fundo, e quando Anna finalmente falou, o que saiu estilhaçou todo o seu sistema de crenças. Ela não queria cura, ela não queria paz, ela nem mesmo queria amor. Ela queria sentir algo violento. Ela confessou, em palavras fragmentadas entre crises trêmulas, que sonhava em ser dominada,
Não confortada, não adorada, mas esmagada sob o peso da presença de um homem. Não apenas física, psicologicamente. Ela descreveu pensamentos vergonhosos, de submissão, de humilhação, de ser possuída, requimada, não gentilmente, mas brutalmente. Isso não eram memórias, eram desejos. E eles a aterrorizavam, porque não eram racionais, não eram morais, não eram dela, ou assim ela pensava. Eles vinham de outro lugar. Freud chamou de inconsciente. Mas o que realmente era a sombra do desejo feminino. Não a fantasia que as mulheres são ensinadas a ter, o conto de fadas, o protetor, o afago gentil, mas a fantasia que ninguém ousa falar. Ser subjugada, ser dominada, ser consumida. Freud ficou horrorizado. Não porque era raro, mas porque depois de Ana ele viu isso em todos os lugares. Em Dora, em Cecília, em inúmeras mulheres que entravam em seu consultório envoltas em propriedade, só para se desfazerem sobre o peso de seus próprios impulsos. E o que mais o aterrorizava era que a sociedade criava essa repressão. Quanto mais civilizada a mulher, mais violentamente seu inconsciente se rebelava. Por trás dos espartisos, das boas-manas, dos sermões morais, espreitava um anseio por caos. Não porque as mulheres estão quebradas, mas porque seus desejos não tinham espaço para respirar. Então eles vazavam como histeria, como doença, como colapso mental. Freud percebeu algo arrepiante. O que uma mulher conscientemente quer é muitas vezes o oposto do que ela inconscientemente anseia. Ana disse que queria ternura, mas seus sintomas gritavam por dominação. Ela disse que queria paz, mas seu corpo ansiava por convulsão. Isso não era uma paciente, era um padrão, um segredo tecido na velha fábrica da feminilidade. E a maioria dos homens nunca vai ver isso, porque estão ouvindo as palavras, não observando seus instintos. Ela não mente, mas sua mente consciente mente para si mesma. Ana não era mádua, ela estava certa, da única forma que sabia, através do seu sofrimento. E Freud, ele vê o preço que os homens pagam por não entender isso. Eles tentam dar a ela o que ela diz que quer, justamente para serem descartados pelo homem que parece perigo, porque na sombra dela, o desejo usa um rosto mais sombrio. Freud descobriu algo que em muitas mulheres, não todas, mas mais do que você pensa, o desejo não começa com a proximidade, começa com a resistência. Ele chamou de erotização da recusa, e isso o deixou perturbado, porque significava que o que os homens haviam sido ensinados a fazer, ser respeitoso, aberto, disponível, era ofentário do que despertava seu desejo profundo. Você a quer, você expressa isso claramente, gentilmente, diretamente, mas então ela se afasta. De repente, fria, vaga, distante. Você não fez nada de errado. Esse é o problema, porque no fundo da psique dela, a excitação nem sempre é sobre ser desejada. É sobre ser perseguida, subjugada, tomada. Não por força, mas pela intensidade. E essa intensidade só se acende quando há conflito. Freud viu isso repetidas vezes. Uma mulher diz não, não porque não quer, mas porque quer sentir a tensão, o calor psicológico de ser perseguida, apesar de si mesma. Não se trata de consentimento. Isso não é uma luz verde para o desrespeito. É sobre entender ao que seu inconsciente responde. A perseguição, a dominância, o homem que não espera por clareza, mas que comanda a atenção. Freud notou algo arrepiante em suas pacientes femininas. Elas fantasiavam sobre homens que não esperavam por clareza. Elas ficavam obcecadas por homens que não precisavam de afirmação para agir. Homens que agitavam algo dentro delas, perturbando seu equilíbrio emocional. Um não suave, seguido de um longo olhar. Um protesto envolto em flerte. Uma rejeição que secretamente esperava ser derrubada. Para Freud, isso era uma contradição psicossexual. O desejo não como um alinhamento, mas como atrito. Porque para muitas mulheres, a excitação está ligada à rendição. E a rendição só pode existir onde há resistência. O que significa que o não dela deve primeiro existir,
para que o sim dela possa parecer real. Parece insano, e para a maioria dos homens é. Mas este é o mundo que Freud viu. O inconsciente não é educado, não é consistente, não se importa com lógica, importa-se com sentimento. Então, enquanto os homens perseguem a clareza, as mulheres perseguem a intensidade. E quando ela não sente nada, ela vai embora. Não porque você está errado, mas porque você é seguro. Você pensou que estava mostrando amor a ela. Ela não sentiu nada. Você ouviu, esperou, respeitou o ritmo dela, e é exatamente por isso que ela parou de responder. Porque você não era perigoso. Você não estava perturbando o ritmo dela. Você não estava agitando a sombra. Freud escreveu: uma mulher muitas vezes encontra satisfação apenas onde a resistência foi oferecida, seja de fora ou de dentro. Você entende o que isso significa? Significa que ela precisa da tensão para se sentir viva, do empurra e puxa, da centelha da dúvida, da incerteza de sua dominância. É por isso que os homens que ela persegue nem sempre são os mais gentis, mas os que abalam sua fundação emocional, que interrompem sua certeza, que não se abalam quando ela testa, que permanecem calmos quando ela tempestua. Ela parece composta, educada, polida, charmosa. Ela sabe as coisas certas a dizer. Ela sabe como corar com elogios, como falar suavemente, como parecer pura. Mas Freud viu através disso, e o que ele encontrou o aterrorizou, porque a mulher civilizada não é quem ela realmente é. É uma máscara, uma persona esculpida pela sociedade, pela religião e pela repressão. E sob essa máscara há o caos, primal, instintivo, sexual, escuro. Freud escreveu que a cultura força as mulheres a uma performance. Elas devem parecer gentis, inocentes, contidas. Mas essa performance não apaga seus instintos. Ele os enterra vivos, e o que é enterrado sempre retorna. Não em palavras, não em razão, mas em comportamento, em contradição, em sabotagem emocional, nas estranhas maneiras como ela destrói o que diz que quer. É por isso que tantos homens ficam confusos. Ela diz: eu quero um cara legal. Ela se casa com ele. Em seguida o trai com um homem que a faz sentir algo real. Por quê? Porque a máscara nunca foi dela. Foi dada a ela. Ela usa para ser aceita, para sobreviver, para ser elogiada como uma boa mulher. Mas no fundo, ela se ressente dela. Freud acreditava que a repressão cria neurose, uma divisão entre o eu consciente, o que ela pensa que deveria querer, e o eu inconsciente, o que ela realmente anseia. E quanto mais ela nega, mais violento é o retorno. A mulher civilizada torna-se emocionalmente instável, não porque está quebrada, mas porque está mentindo para si mesma. Ela não pode dizer o que realmente quer. Então isso vaza de lado, através de drama, através de mudanças de humor súbitas, através de autossabotagem em seus relacionamentos. Ela pune o homem que lhe dá paz. Ela se retrai do homem que lhe dá estabilidade. Ela confunde vulnerabilidade com fraqueza e desejo com perigo. Freud documentou isso em caso após caso. Mulheres que diziam uma coisa, mas inconscientemente agiam de outra. Elas suplicavam por segurança, depois corriam para os braços do risco. Elas choravam por traição, depois a recriavam de novo e de novo. Porque a máscara da boa mulher nunca foi um reflexo de sua alma. Era uma armadura, e a armadura não sente. É isso que a maioria dos homens não entende. Quando você se apaixona pela máscara, você não está amando-a. Você está amando a ideia que ela foi forçada a usar. E um dia ela vai estilhaçá-la. Talvez com raiva, talvez com tédio, talvez em silêncio. Mas ela se voltará contra a imagem que criou. E se você acreditou nessa imagem, ela se voltará contra você, porque você não a viu. Não de verdade,
não o animal debaixo da etiqueta, não a fome debaixo da politez. Freud viu que uma vez que os desejos de uma mulher são reprimidos por tempo suficiente, eles se tornam perigosos, não apenas para ela, mas para todo homem que se aproxima, porque quando a máscara dela começa a rachar, ela não se torna livre, ela se torna imprevisível. E nesse caos, muitos homens se perdem. Agora você sentiu aquela percepção crescente, o arrepio que percorre sua espinha quando algo antigo e dolorosamente verdadeiro é finalmente nomeado. Você não estava maluco, você não estava exagerando e você não estava sozinho. Você só não tinha linguagem, porque ninguém queria que você soubesse o que Freud realmente descobriu, o que ele ouviu nas confissões, o que ele decodificou por trás dos sonhos, dos sintomas, dos olhares que duraram tempo demais. O que ele viu é uma verdade que o mundo ainda não está pronto para enfrentar. Que o desejo feminino não é inocente, não é passivo, não é previsível. Está em camadas com controle, submissão, ressentimento, fome, contradição e motivos inconscientes profundos. Freud viu mulheres que destruíram os próprios homens que amavam, não porque eram más, mas porque seu anseio nunca foi clean, estava emaranhado em inveja, torcido por vergonha e alimentado por uma necessidade de equilibrar o poder que nunca tiveram. Mas isso agora se volta contra você. A maioria dos homens hoje entra direto nessa teia e não percebe que está sangrando até ser tarde demais. Porque você foi treinado para perseguir, para consertar, para merecer, para provar, para acreditar que ela era o prêmio e você o competidor. Mas essa era mentira, uma mentira perigosa. E se essa jornada de autoconhecimento ressoou com você, eu te convido a se inscrever no canal. E aproveito para humildemente agradecer a todos que nos assistem. Recentemente abrimos nossa comunidade exclusiva, um espaço para aprofundarmos ainda mais nessas ideias. A participação tem um valor simbólico e é o que nos permite continuar dedicando nosso tempo a este trabalho. O seu apoio faz toda a diferença. Lembre-se, você não está aqui para ser o terapeuta dela. Você não está aqui para ser o salvador dela. E você não está aqui para se moldar em qualquer forma que ganhe a sua validação. Você está aqui para lembrar que você era a montanha, que ela veio para sentir sua quietude, não para abalá-la. Fique com Deus e até o próximo vídeo.